irmãos, eu salvo a amada igreja por Santa Gloriosa Paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, eu fico grato de estar nesse ambiente essa noite, mais conhecido como local da adoração. Louvo a Deus pela vida do meu amigo, pastor Elias, que foi a ponte de eu estar nesse ambiente. Louvo a Deus pela vida do pastor dessa igreja, que é o anjo dessa igreja, que está liberando o seu altar para que eu esteja ministrando a palavra de Deus nessa noite de hoje. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, me deram o tema que fica em Jeremias, capítulo número 30, no versículo de número 17. Peço que você abra a nossa Bíblia, que vai dizer assim: pois eu restaurarei a tua saúde e sararei as tuas feridas, diz o Senhor, porque ele chamaram de rejeitado, dizendo: está em Sião, qual nenhum homem procura. Amém, meus irmãos? 60 minutinhos, por gentileza. Glória a Deus. Que para eu ministrar essa palavra aqui, eu preciso, primeiramente, falar um pouco da biografia de Jeremias. Meus irmãos, nós sabemos aqui quem foi Jeremias. Jeremias era filho de um homem conhecido como sacerdote Ilquias, e ele vivia na terra de Anatote. O interessante é que Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão da Bíblia. E nós sabemos que Jeremias foi o homem a qual profetiza o cativeiro babilônico. Jeremias é contemporâneo de Ezequiel. A Bíblia vai dizer que, em Lamentações de Jeremias, no capítulo número 3, no versículo número 4, vai dizer uma coisa: Jeremias profetiza, a profecia vai demorar 25 anos para se cumprir. E ele vai dizer: vai vir o cativeiro. E o cativeiro ele vai vir. E Jeremias está sentado nos degraus do templo. E Jeremias vai dizer uma palavra: quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. Quando Jeremias ele está falando sobre isso, o cativeiro está vindo. E o mais interessante, quando o cativeiro está vindo, a pergunta é: cadê o Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar? Cadê o Deus que, quando Deus andava no meio do deserto, a sua coluna de fogo aquecia o povo pela madrugada para que não se queimasse? Cadê o Deus que, quando o sol estava escaldante, colocava a nuvem para que o povo não se queimasse? Cadê o Deus que provia todos os dias e mandava provisão para o povo? Quando ele fala: quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança, eu começo a entender que a esperança é o sonho da alma acordada. E só pode sonhar quem sonha com um dia melhor. Só pode sonhar quem sonha com a tua casa restaurada. Só pode sonhar quem entra num culto como esse e diz: a minha história vai ser mudada. Só pode sonhar quem acredita que, enquanto está clamando aqui, Deus está entrando na tua casa e está revertendo o cenário. Eu vou continuar falando aqui. Só pode sonhar quem acredita que hoje Deus está quebrando cadeias e arrebentando correntes hoje a teu favor. Só pode sonhar quem acredita que hoje está tendo cura nesse ambiente. Só pode sonhar quem acredita, como Josué capítulo 6, versículo 6, que está dizendo hoje: independente da situação, eu escolhi a melhor parte, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha aqui.
Jeremias ele vai profetizar. E o interessante é que quando ele profetiza, o cativeiro vem. Porque na verdade, olha para mim aqui, existe coisa na tua vida que é necessário acontecer. Porque muitas pessoas, como falar isso aqui sobre o altar, ele Deus e o diabo dizendo, foi o diabo. E nem tudo é o diabo. O cativeiro ele vem porque foi o meio de Deus trazer o povo de volta para o teu local de adoração. Porque na verdade, se você observar todo o contexto de Jeremias aqui, o povo esquece de Deus. O povo esquece daquilo que Deus fez para os seus antepassados no passado. O povo começou a ter uma miscigenação de raça, a se misturar com outras culturas de outros povos. Então, quando Deus ele não quer perder alguém, ele tem a tua maneira de trabalhar e entrar e de agir. Por que muitas vezes as pessoas chegam num ponto como esse e diz, nada vai acontecer, vai ser um culto como outro qualquer? Sabe por causa de quê? É porque se acostumou da forma que está vivendo, se acostumou com a perda do aqueliana, ó céu, a terra, o azar. Mas o que Deus quer nessa noite de hoje é que você tenha uma vida de intimidade com Ele. Porque quando você tiver uma vida de intimidade com Ele, a tua intimidade vai trazer um relacionamento tão grande com Deus, que no mundo espiritual vai começar a gerar coisas sobrenaturais sobre a tua vida. Eu profetizo para você que entrou aqui nessa noite de hoje, que hoje não vai ser um culto normal, vai ser um culto que Deus hoje vai trazer experiências sobrenaturais para a tua vida, querido. Olha aqui, o cativeiro vem, e na verdade, Jeremias foi chamado para ser sacerdote, e Deus vai reverter a situação. Porque na verdade, existem coisas que Deus ele precisa mudar. Porque Deus, quando Ele quer usar alguém como instrumento, Ele reverte toda a situação para Ele conseguir ter o teu objetivo. Me fala na Bíblia, pastor William, Ezequiel, no capítulo número 1, você começa a observar do profeta Ezequiel, no capítulo número 1 até o capítulo número 3, é Deus permitindo o seu chamado acontecer. Do capítulo número 3 até o 47, do 11, você vai ver Deus dando experiências para o profeta. E uma das maiores experiências que você vai ver é quando Deus, ele pega o profeta no meio ao rio Quebar e começa a mostrar um ser diferente um do outro. E ali começa o chamado do profeta. E o profeta, de repente, Deus vai levar ele em espírito e vai levar a um lugar de vale, que os ossos eram sequíssimos. Mas sabe o que é interessante? É que esse profeta, mesmo com saudade de Jerusalém, ele vivendo mediante 5 anos mediante o rio Quebar e ferido, Deus levando ele, porque quem leva ele ali é a mão de Deus em espírito. Ele não vai por livre vontade própria, porque existem guerras que você é ferido, que você vai com as tuas próprias mãos, mas o profeta está indo pela mão de Deus. E quando ele vai pela mão de Deus, é interessante o texto vai dizer que Deus faz ele rodear no meio de um vale de ossos sequíssimos. E observando todo aquele cenário, Deus vai fazer uma pergunta: poderão reviver esses ossos? Mas sabe o que é interessante? É que ele vai dizer uma coisa: só tu sabes, ó Senhor Jeová. Aleluia. Ele podia tomar uma atitude e dizer assim: eu sou profeta, eu vou profetizar. Mas sabe, ele vai dizer assim: a minha dependência está em ti. Aquilo que eu mandar você mandar eu falar, eu falarei. E Deus vai dizer: então profetiza. Aleluia. Sabe qual é o problema da minha geração hoje? É que não queremos profetizar. Não queremos hoje tomar uma atitude mediante a Deus. É fácil você falar de bênção dos outros sem nunca ter visto bênção. É fácil você falar de guerra, de experiência de alguém, sem nunca ter passado de experiência de alguém. Porque o que Deus quer é forjar o teu caráter,
é que você tenha as suas próprias experiências. Deus nunca chama ninguém para ficar paralisado ouvindo alguém que passou por aquilo. Deus sempre vai chamar você para um objetivo. E qual é o objetivo? É servir como uma flecha na mão do arqueiro, aquele que encontra o alvo perfeito para o nome do Eterno ser proclamado, glorificado e exaltado. Olha aqui, esse texto é muito lindo. Sabe o que é de quê? Esse profeta chorando aqui, ele vai ter todas as experiências, porque existe um certo tempo na vida desse profeta que 6 vão se levantar contra o profeta e vão tacar ele dentro de uma cisterna de lama. Mas quem tem experiência com Deus, aprende uma coisa: ele valoriza as pequenas coisas. Porque quem não valoriza as pequenas coisas jamais pode estar em lugares grandes. Quem não senta para poder aprender, que está acostumado a falar igual papagaio, nunca vai ter crescimento espiritual. É porque Deus quer forjar a tua situação. O que Deus quer revelar para a geração de hoje é revelar tesouros do céu. Deus quer levantar uma geração profética nesse ano de 2024. Uma geração que profetiza a favor do reino. Uma geração que está querendo saber que faça a diferença. Uma geração que não tenha perca, que por onde ela passa, ela profetiza e milagres vêm acontecer. Eu profetizo hoje sobre a tua vida. O que Deus vai gerar na tua casa vai ser coisa tão sobrenatural e tão extraordinária que todos vão reconhecer você como Israel de Deus, propriedade exclusiva do Senhor dos Exércitos, querido. Oh, glória! Olha aqui, eu amo a Bíblia, porque quando eu pego esse texto aqui, o tema é cicatrizando as feridas. Quando eu vejo esse tema cicatrizando a ferida, eu vejo um homem segundo o coração de Deus. Esse homem foi o homem que Deus escolheu. E esse homem, em vez de estar na frente de batalha, ele vai estar na sacada do palácio. E alguns vão dizer que ele vai fazer uma tragédia. Ele vai botar um guarda teu real para a frente da batalha para poder possuir aquilo que não era dele. O profeta ele vai vir e vai questionar esse homem. Mas sabe o que é interessante da vida desse homem? É que esse homem, essa mulher que vai coabitar com ele, vai perder um filho com ele. E ele vai ficar triste. E a pergunta que o profeta vai dizer é o seguinte: o que você prefere? Estar na mão de Deus ou estar na mão dos homens? Ele vai dizer que prefere estar na mão de Deus. Esse homem vai escrever o Salmo de número 51 depois de um ano. Esse homem está ferido, está desviado da presença de Deus. E ele vai entoar dizendo uma coisa: me limpa-me com esgoto. E ele vai dizer uma coisa: Senhor, eu não pedi castelo, não pedi coroa, não pedi reinado. Leva tudo o que quiseres de mim, mas não retire de mim a tua presença. Aleluia. Sabe o que vai cicatrizar as tuas feridas? Sabe o que vai fazer você ter um remédio surreal para poder mudar essa situação? O que vai quebrar a depressão, o que vai quebrar a síndrome do pânico, se chama Espírito Santo. O encaixe perfeito que vai entrar dentro de você, vai fazer morada e vai trazer a alegria de volta no teu coração. Olha aqui. Quando eu observo isso, o salmista Davi, ele entoando esse salmo, ele prega um arrependimento menos ferido, porque a tua vida foi uma tragédia. Mas ele sabia que com Jesus a tua história poderia ser mudada e estabelecida de volta. Porque eu tenho uma coisa, eu vou dizer uma coisa: não adianta você vir no culto aqui só para poder receber. O que Deus quer é que você venha doar o de melhor para Ele. Quando você doar o melhor para o reino vai extrair o melhor de você e vai delegar o melhor para a tua casa, para a tua família, para o teu lar. Eu profetizo hoje, nessa noite, sobre a tua vida,
que toda palavra de maldição, que tudo aquilo que o diabo tentou implantar para trazer raiz de amargura no teu coração, hoje nessa noite começa a cair por terra. Eu profetizo hoje a falência do império das trevas. Eu profetizo vida sobre a tua vida. Eu profetizo que a tua casa será uma bênção. Eu profetizo que a tua vida será uma bênção. Eu profetizo que aonde você andar, Deus vai te honrar e vai te abençoar, querido. Olha aqui. Feridas. Quando eu pego isso aqui, eu começo a observar o homem. E esse homem é conhecido como apóstolo Paulo. A Bíblia vai dizer que esse homem vai estar num momento surreal do planejamento de alguém que está passando por momentos de adversidade. Os discípulos de Cristo vão levantar 7 diáconos. E levantando esses 7 diáconos, olha para mim aqui, que isso aqui é uma mensagem muito séria. Um desses diáconos vão sobressair muito bem. Ele começa a pregoar o Evangelho. Os doutores da lei vão ficar incomodados com Estevão. E o texto vai dizer que, na verdade, esse diácono, eles vão forjar uma situação para poder pegar ele numa cilada. E a primeira coisa, quando eles forjam a cilada, esse diácono ele vai tomar uma pedrada. E como ele toma uma pedrada, porque quando a pessoa está ferido, mas conhece o próprio Deus que chamou, ele vai dizer: Pai, eu vejo Cristo assentado à direita de Deus. Mas quando ele toma a segunda pedrada, ele vai dizer: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Deixa eu resumir uma coisa, uma pequena frase aqui. O perdão é a euforia no coração. E só pode ter uma vida sadia quem perdoa. É quem acredita que, independente do sofrimento que você passou, você consegue ainda orar por aquela pessoa e profetizar sobre ela. Porque na verdade é fácil nós dizermos de igreja que estamos dentro da igreja, é fácil nós dizermos que vamos cicatrizar as feridas, mas a maior ferida fica dentro de nós. E o apóstolo Paulo, esse homem aqui, ele tinha a capa de quem apedrejou Estevão. Ele tinha cartas para Damasco. Ele tinha cartas para destruir a igreja. Mas sabe qual é interessante? É que a luz sempre vai pegar alguém no meio do caminho. Deixa eu dizer para alguém aqui, a luz de Cristo vai resplandecer. Vai ser nos momentos de adversidade da tua vida. Vai ser no momento de caos. Vai ser no momento de luta. Vai ser no momento de adversidade. Eu nunca vi Deus levantar alguém que nunca passou pelos desertos da vida. Eu nunca vi Deus levantar pregador que nunca passou pela adversidade. Deus nunca levantou cantor que nunca foi rejeitado. Eu nunca vi Deus levantar alguém que foi humilhado. Por isso que a Bíblia diz que os exaltados serão o quê? O que eu quero dizer, nem todo processo é para a morte. Todo processo ele gera um aprimoramento de Deus. E às vezes o aprimoramento ele dói. Porque quando Deus pega esse profeta aqui, você vai observar que a primeira coisa, o que Deus vai fazer, é levar ele na olaria. E vai mostrar como o oleiro trabalha com o vaso. E sabe qual é interessante? É que tem pessoas que acham que só é vaso. O oleiro não só faz vaso. Ele faz colher, ele faz copo, ele faz xícara, ele faz jarro. Nem tudo que o oleiro faz é para poder te diminuir. O oleiro faz é um modo de te moldar. E quando ele observa o oleiro fazendo vaso, olha para mim aqui, o interessante é que na olaria existe um aparelho chamado centro. Porque se o oleiro rodar para a esquerda, o vaso vai sendo feito minuciosamente. Porque a argila ela tem que ser trabalhada devagar. Se ele rodar para a direita, o vaso é feito mais rapidamente. Mas o texto vai dizer que de repente o vaso quebrou na mão de quem? Do oleiro.
Então uma coisa que eu entendo, quando o vaso quebra na mão do oleiro, a primeira coisa que o oleiro faz não é jogar fora. A primeira coisa que o oleiro faz é quebrar o vaso e refazer tudo de novo. Olha para mim aqui. Isso aqui é uma mensagem que eu estou trazendo para alguém aqui. Eu estou dizendo que independente da situação que está vivendo, o oleiro tem o poder de transformar e te moldar e te restaurar. O oleiro tem o poder, olha para mim aqui, de entrar aonde eu não posso entrar. O oleiro tem o poder de mudar todo o cenário e de fazer um vaso novo. O lindo desse texto aqui no versículo número 30, Deus vai falar uma coisa para Jeremias. Jeremias, ouve as minhas palavras e escreve tudo no teu livro. Sabe o que eu entendo uma coisa? Deus vai dizer assim: eu vou restituir tudo aquilo que foi destruído em Jerusalém. Do versículo de número do 3 até o 9, Deus fala de restituição. Do versículo de número 17, Deus vai dizer uma coisa: eu vou cicatrizar as feridas. Mas sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está falando que vai trazer o povo de volta do cativeiro para poder trazer uma nova adoração, trazer um novo cântico, trazer algo novo no meio do povo. E Deus começa a dizer uma coisa nesse texto aqui. Ele vai dizer: tirarei todo o jugo. Porque na verdade o jugo é aquele aparelho que fica em cima do boi para condenar a terra. E o povo nesse período aqui estava debaixo de um jugo pesado, que era de quem? De Babilônia. Mas ele vai dizer assim: eu vou restituir de volta, eu vou trazer de volta o crescimento. Vocês vão se alegrar na minha presença, vão voltar a me adorar de volta. Então está dizendo assim no versículo de número 20, mais embaixo ele vai dizer: e colocarei alguém para administrar vocês, para vocês terem uma vida abundante comigo. Olha aqui, eu começo a entender uma coisa. Deus, para poder forjar a situação e para cicatrizar aquilo que está te impedindo de você prosseguir, Ele tem o poder de passar um bálsamo nessa noite de Gileade para poder limpar e purificar. Que não adianta você continuar com os mesmos remendos da enfermidade. Deus quer que você tire as ataduras que tem te impedido de você estar no centro da adoração. O que Deus quer é que você comece a se desprender daquilo que tem te impedido de você estar com uma vida com Deus. O que Deus quer nessa noite hoje é que você tenha um relacionamento sincero com Ele, querido. Eu vou transformar essa palavra numa palavra que estou sendo, pastor. Olha aqui, quando eu falo de cicatrizar as feridas, eu vejo Paulo falando lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Eu, Paulo, tenho as marcas de Cristo. Sabe que eu começo a entender uma coisa com esse texto? Que para você ter marcas é necessário ter feridas. Paulo vai passar por um momento de adversidade, um momento de esquecimento, porque na verdade nem sempre você vai ter oportunidade de tudo que você quer. Porque Paulo vai ficar 15 anos fazendo tenda, e o texto vai dizer que Timóteo, cheio do Espírito Santo, chama ele na primeira viagem missionária dele. E a Bíblia vai dizer que quando ele começa a sua trajetória, ele não começa em local grande, nem lugar elevado. Ele começa numa igreja pequena, uma igreja chamada Igreja de Antioquia. E ele começando a sua trajetória, ele começando a pregar, sinais prodígios acontecia no meio das coisas pequenas. Aquela igreja que era pequena, era se torna ser grande, cheia da plenitude do Espírito de Deus. Mas sabe o que é interessante? Paulo ele vai passar por um momento de adversidade. Ele vai passar por momentos de ter um naufrágio, porque vai chegar um certo momento que Roma vai querer prender ele por causa dos doutores da lei. E a Bíblia vai dizer que ele vai profetizar no meio da adversidade, e o leme do barco vai quebrar. E quando o leme do barco ele quebra, olha para mim aqui, Paulo vai pegar o pão e vai fazer uma santa ceia. E o capitão, que não acreditou, vai observar e vai dizer: por causa desse homem nós estamos aqui. E ele vai parar numa ilha conhecida como Ilha de Malta.
E o texto vai dizer que os bárbaros vão ficar observando ele porque ele fica de uma cobra, porque a primeira coisa que a cobra não gosta é de fogo. Aonde tem fogo, a cobra não entra. E o texto vai dizer que todos disseram, vai morrer, é o fim, acabou para ele. Mas Deus mostra a tua grandeza sobre a vida dele. Deixa eu dizer para você, independente da onde você esteja, ou independente da situação que você esteja morando, ou do ambiente, Deus para se revelar, que é para dizer quem é Deus na tua vida, não precisa do local geográfico. Deus, se vai derramar a bênção sobre ti hoje, vai derramar a graça hoje. Se Deus falar assim, vou derramar unção hoje, vou derramar unção. Deus fala assim, se eu derramar unção de cura, vai acontecer com cura hoje. Se eu derramar milagre, vai acontecer milagre hoje. O problema da minha geração é só um. É que não queremos acreditar nos feitos de Deus. Porque as lutas são tão grandes que não acreditamos que Deus pode fazer. Mas uma coisa eu sei, que Deus tem o poder de entrar hoje aonde você não pode entrar. E Ele tem o poder de curar. O problema é que nós não profetizamos e não acreditamos. O problema é que nós queremos ser sarados, não sarados para poder sarar. O glória de Deus tem que ser sarado e não ter o encontro real com Deus, senão nós vamos ferir. Mas quando nós fomos sarados para poder sarar, nós vamos procriar vida onde não tem vida. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho não é como estão pregando por aí não. É chicote, é martelo, bater todo mundo não. Esse Evangelho é vida. É o Cristo veio para dar vida e vida com abundância. O que Jesus veio dizer é o seguinte: se creres em mim, fazer sinais maiores do que eu fiz. E sabe qual é o lindo? É que ele vai dizer que o fardo dele é leve e suave. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A cruz foi a maior sarador de feridas da história da humanidade. Porque se não fosse a cruz, hoje, pessoas que estavam em depressão não se iriam curar. Se não fosse a cruz hoje, o Evangelho da cruz, você não teria vida e transformação na tua casa. Porque ontem eu vivi uma situação difícil com esse texto. Porque eu trabalho no LEA. E quando eu estava lendo sobre esse texto aqui, um cara chegou para mim, que eu profetizei para ele, eu falei assim, tua mulher pode ser curada. E ele ontem falou para mim assim, a minha mulher está no pior estágio do câncer. E o médico falou que não tem mais solução. Aí sabe qual foi a palavra minha como pastor que eu mandei para ele? Se você não acredita que Deus pode mudar, eu acredito por você. E ele falou assim, a lágrima chorou e falou, como é que vai ser? São 35 anos da minha vida, junto com ela, 3 filhos. Aí eu começo a entender uma coisa, alguém que profetiza, alguém que faz sinais, prodígios, maravilha, alguém que um dia falou do nome de Deus. Aí eu começo a observar quando Paulo fala lá em 1 Timóteo capítulo 3, que ele vai falar para Timóteo, aperfeiçoa a obra de Deus em tua vida. Mas sabe o que ele está dizendo uma coisa? As tuas lágrimas me trazem alegria. Paulo está à beira da morte, mas está dizendo, as tuas lágrimas me trazem alegria. Então se aprimoriza, filho, acredita, faz o de melhor para o reino. Mas sabe o que é interessante? Quando Paulo começa a escrever em 1 Timóteo capítulo 4, ele vai dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Deixa eu dizer para você aqui, isso aqui é uma palavra cristocêntrica, que eu quero dizer para você aqui, Paulo está no estágio da morte, sabendo que vai ser decapitado por Roma, mas ele vai dizer, Timóteo, os irmãos da Ásia Menor todos me abandonaram, todos me deixaram só. Mas sabe o que é interessante? Traz aquela capa que está lá em Troade e os pergaminhos para que possam me acompanhar. Sabe o que Paulo vai dizer pela morte, sabendo que vai passar pelas estradas da morte? Ele vai dizer, com Cristo comigo vai,
eu irei. Independente de eu for morrer hoje, saindo por aquela rua, mas eu sei que eu tenho um lugar marcado. Eu sei que eu não sou daqui. Eu tenho um outro lugar aonde eu fui chamado para morar nas mansões celestiais. E eles saberam dizendo, naquele lugar não vai ter gemido de dores, não vai ter choros, não vai ter tristeza. Naquele lugar só vai ter alegria. E terá um crente coral cantando, dizendo, Osana, ó Senhor, Jeová. O problema da minha geração é só um. Estamos muitos ficaram nossas raízes na terra. O que Jesus quer é quando Jesus, igual Jesus quer que a nossa geração hoje, faz igual quando aquele barco estava, que Jesus pede para daquele barco, vai dizer assim, sai da terra um pouco. Eu quero você longe da terra. Você está hoje no nível espiritual mais elevado, porque tem vidas dependendo de você. Uma palavra que você liberar para o coração de alguém tem um poder avassalador. Olha para mim aqui, de entrar, mudar cenário. A depressão bate retirada, o suicídio bate retirada, porque o que está sobre você é maior do que está no mundo. Vai cá. A igreja militante, olha para mim aqui, porque tem pessoas que não sabem o que é uma igreja militante. A igreja militante não é ser para poder trazer as marcas de Cristo, é apregoar o evangelho da verdade. O evangelho não está sendo pregado por aí por muitos, não, chave do cartão da casa, não. Evangelho é resgate de vida, é transformação, é mudança de vida, é você curar feridas de pessoas que talvez te detestam, mas você recebe uma palavra amiga, uma palavra de amor dizendo, Deus vai mudar a tua sorte. Como pode falar isso, pastor William? Nós não somos só 5 pastores, nós já dirigimos igrejas. E chegou um período em nossas vidas que nós tinha que doar o de melhor para nós, para que pessoas não perdessem a vida. Sabe o que é isso? Nós fomos apacentando uma comunidade. Chegou um momento que o dono da boca falava assim, nós não vamos entrar aí por causa do pastor e da pastora, que são homens e mulheres de Deus, mas se tu sair daí para fora, nós vamos te matar. E nós tínhamos que pegar um carro, botar no carro e tirar dentro da comunidade, para que ninguém matasse. Cicatrizar feridas é você dar um ombro amigo para alguém que está necessitado. Cicatrizar feridas é você não entrar no credo religioso, como aquela passagem que Jesus conta do bom samaritano. O sacerdote que passa e diz, sou muito crente, sou o melhor, sou profeta, o fogo vai descer, porque nem sempre vai descer o fogo. O sacerdote ele vai passar, ele vai olhar, porque não podia tocar em nada quase morto. O levita vai tomar a mesma atitude, vai olhar, mas o bom samaritano, ele pega azeite e taca nas feridas, e vai pegar o homem e botar, e vai levar para o monte e vai dizer, cuida dele, porque o que ele gastar, eu vou pagar. O bom samaritano, olha para mim aqui, ele representa o Cristo, que no meio da adversidade, de uma geração que estava entregue à sorte, ele veio para resgatar. Porque o primeiro Adão, ele morre atrás da cruz, mas o segundo Adão, ele abre os peitos e diz, está justificado. A partir de hoje, não vai ter muro, não vai ter barreira. Hoje, a partir de hoje, você tem livre acesso comigo. Você vai ter intimidade diretamente comigo. Porque quando o primeiro Adão, ele morre, de braço aberto, ele vai dizer assim, está consumado. Ele vai dizer assim, estou dando crédito a uma nova geração. Uma geração que vai me adorar em espírito e em verdade, querido. Olha aqui. Olha para mim aqui. O que é cicatrizar feridas para você? Será que você é capaz hoje de aquela pessoa que te fere, você dizer para ela que ama ela? Será que você é capaz hoje, porque é fácil você falar de Cristo? Eu sou crente, mas crente que não tem amizade com o teu próprio vizinho?
Crente que não fala do amor de Deus para a tua vizinhança. Crente que não é referência. Porque eu sou filho de quem tem referência. E eu venho de uma igreja que tem referência. Lá eu aprendi a crescer com o meu pastor. Eu sou uma referência viva do céu. E por onde eu e essa mulher de Deus anda, nós somos referência viva do céu. Sabe o que é isso? É que Deus, quando Ele pega, Ele trabalha de dentro para fora. Ele diz assim, aquilo que muitos não aceitam, que diz, pau que nasce torto morre torto. Jesus vai dizer assim, eu sou carpinteiro. Dou jeito aonde o homem não dá jeito. Transformo, restauro, cicatriza feridas e coloco como canal de bênção para proclamar o meu nome. E por onde passar, vai cicatrizar feridas de pessoas que estão caídas, necessitando de ouvir uma palavra rema do céu. De pé, por gentileza. Olha para mim. Hoje eu não vim aqui para gritar. Hoje eu não vim para ser rivalista hoje. Hoje eu vim aqui para ser cristocêntrico hoje. E eu quero dizer, Deus conta contigo. O céu conta contigo. Independente da situação, Deus ainda acredita em você. Deus, Ele investe em você. Não seja credo religioso como muitos religiosos. Porque tem gente que para ele uma boa mensagem é quando tem berro. Não, isso não é berro. Mensagem é aquilo que te alimenta, que faz você mudar, que faz você mudar o teu modo de ser. Porque hoje, nós estamos vendo uma geração hoje, é tanto grito, mas tanto pecado no meio do altar, é tanta gente gritando por aí, tacando na madeira de fogo, tanta gente rodando, mas o adultério continua. Cicatrizar feridas tem que ter mudança de vida. Não adianta você entrar pelas portas só vir por causa de uma campanha, você tem que vir por causa do dono da obra. Que as pessoas têm que entender uma coisa: o que Jesus quer é que você seja diferente a partir de hoje. Jesus não quer que você seja mais um zero à esquerda, como muitos aí. O que Jesus quer é que você faça a diferença por onde você anda. Que você seja o Jael de Deus, propriedade exclusiva do Senhor dos Exércitos. Jeremias aqui, quando Deus fala assim, escreve, tudo que eu vou restituir. O que Deus está restituindo é o seguinte: a adoração de volta. O que Deus quer fazer no Brasil hoje, deixa eu falar para alguém aqui, que tem gente que Deus quer levantar uma geração forte nessa nação. E nós temos uma profecia que nós seremos o celeiro do mundo. Deus não quer levantar puladores nem rodadores. Porque só pode dar pão quem tem pão. Quem não tem pão não pode dar pão. O que Deus quer levantar é uma geração séria. É uma geração de missionários aqui no lado do Sapê. Uma geração que leva o nome dessa igreja para os quatro cantos da terra. Porque é fácil, desculpa falar aqui, estar no ministério grande como nós somos aqui e mandar missionários. Você tem que acreditar que Deus pode levantar missionários e missionárias aqui. Não adianta que a tua pouca força, o céu pode se mover a favor deste ambiente aqui. O que Deus quer é levantar evangelistas neste lugar aqui, homens e mulheres de Deus, que arregaça a sua manga e traga vidas para cá, que traga mentira, prostituta, homossexuais, mas que faça a diferença no reino. Isso é bom, isso é cicatrizar feridas. Porque ser missionário de saltinho é fácil. Vem ser missionário é estar embaixo do dentro de madeira e abraçar aquele que está à deriva e dizer: Jesus te ama, quer te salvar e te libertar. Eu libero uma profecia para essa igreja aqui hoje, nessa noite de hoje. Deus vai levantar bons samaritanos neste lugar. Homens e mulheres que por onde vão andar, olha, levanta tuas mãos para cá, e está saindo uma graça de Deus nesse lugar aqui. O que eu estou dizendo para você, Deus vai levantar bons samaritanos neste lugar.
Homens e mulheres que vão cicatrizar feridas. Homens e mulheres que vão ter palavras, remas para vidas que precisam. Homens e mulheres que vão saquear o inferno e povoar o céu. Eu profetizo hoje aqui no Largo do Sapê que essa igreja aqui será uma referência viva do céu. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Aleluia! Glória a Deus. Eu estou dizendo que Deus vai levantar gente aqui nesse lugar. Deus vai levantar uma geração forte. Não uma geração que venha querer diminuir ninguém, mas uma geração que ela venha ajudar o reino a ter crescimento. Porque o segredo sempre foi a humildade. O galardão da humildade, o temor do Senhor, são riquezas, honra e glória e vida. A maior profecia que existe está sendo liberada hoje, que é a palavra. João 17:17 vai dizer: se a tua palavra é a verdade, é a verdade. Mateus 4:4 vai dizer que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 35:25 vai dizer: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, a promessa que eu fiz à igreja hoje, não passará. Eu profetizo que as cadeias hoje sejam quebradas. E eu profetizo hoje nesse ambiente aqui que Deus vai levantar bons samaritanos aqui, homens e mulheres de Deus, cheios da plenitude do Espírito Santo de Deus. Hoje eu quero orar assim: Deus, feche os olhos, por favor, curva a tua fronte. Eu quero, antes de você profetizar, proclamar alguma coisa a Deus. O tema é cicatrizando feridas, né? Eu quero que você ore para aquela pessoa que mais te incomoda. Vem cicatrizar a ferida comigo. Porque é fácil. Tem coragem? Você não está para cicatrizar a ferida? Ora para aquela pessoa que te magoou hoje. Ora por aquela pessoa que hoje liberou uma palavra difícil para a tua vida. Ora por aquela pessoa que hoje, antes de você vir para o culto, talvez te maltratou. Mas eu quero dizer uma coisa: que uma ação tua vai gerar uma reação dessa pessoa. E eu quero dizer que Deus não vai matar ninguém que te incomoda. Deus vai botar do teu lado, limpar, trabalhar e montar, para o nome dele ser glorificado e exaltado na tua vida. Porque é fácil hoje, o pastor diz: Deus mata, Deus não mata. Deus limpa, transforma e bota do lado para o nome ser o quê? Glorificado. Eu te chamo a atenção hoje. Ora por aquela pessoa com a tua fronte. Eu te dou 1 minuto para você orar para aquela pessoa que te incomoda. Ora por aquela pessoa que bebe tanto. Cicatriza a ferida dela hoje também na tua oração. Faz a diferença hoje. Fala para o Senhor: Senhor, tira todas as marcas do meu coração, todas as feridas, sempre cicatriza, para eu cicatrizar pessoas. Me restaura para restaurar vidas. Senhor, me limpa para eu purificar pessoas através da tua palavra. Eu quero orar assim: Deus, soberano Deus eterno. O tema dessa noite aqui hoje, Senhor, é cicatrizando as feridas interior. Uma das maiores feridas interior, Senhor, foi na cruz do Calvário. Pode continuar. E ali você foi um exemplo, Senhor. E quando todos debochavam de ti, você é ferido por tudo que tu fez para homens e mulheres. Mas você levanta a tua voz para o alto e diz: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Senhor, o sacrifício da cruz gerou perspectiva e oportunidade para nós. Então, Deus, neste momento, nessa noite hoje, essa pessoa que machucou o coração dessa pessoa,
Senhor, vai de conta a ela nessa noite de hoje. Ó Pai, que essa pessoa que está ferida hoje, Tu pode passar Teu bálsamo de Gileade, Senhor, e cicatrizar essa ferida. Deus, que essa pessoa venha ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Senhor, que essa pessoa hoje, Senhor, que talvez liberou uma palavra de maldição, ela venha se transformar, venha ser convertida para poder o Teu nome ser glorificado. Senhor, neste momento eu não aceito o diabo destruir a Tua igreja. Eu não aceito o diabo querer entrar no meio dos Teus e querer ludibriar a mente. Porque a Tua palavra diz, ó Pai, que Tu és o Deus que tudo pode, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que dá vida. E através de Ti, Pai, foi gerado toda sorte de bênção sobre a humanidade. Então, Pai, neste momento, nessa noite, eu peço a Ti, ó Espírito Santo, não permita que essa pessoa venha ser da forma que entrou aqui hoje. Senhor, essa pessoa que está aqui hoje ferida, que ela venha sair alegre hoje, porque a Tua palavra diz que quando fala no Teu nome, até a tristeza dá um salto de alegria. Então, Pai, neste momento, nessa noite, aqui está a Tua igreja, aqui está a Tua geração eleita, sacerdote santo, que Tu chamaste, convocaste nessa noite hoje, para proclamar o Teu nome, Senhor, para toda a raça humana, Senhor. Então, Pai, neste momento, nessa noite hoje, eu peço a Ti, quebra todo o jugo, quebra toda a cadeia que tem aprisionado, e eu determino vida, eu libero uma palavra profética, a vida ainda ia. Pai, neste momento eu peço a Ti, essa pessoa vai jorrar como os rios de água viva do céu, Senhor, e todos que passarem por ele vão se transbordar, vão se saciar dessa fonte de água, Senhor, inesgotável, que é a Tua palavra, Senhor. Então, Pai, neste momento eu peço a Ti, que todo mal comece a cair por terra. Abençoa Teus filhos que estão aqui nessa noite de hoje, cada um que está nessa campanha, a cada família que está representando aqui nessa noite de hoje. Senhor, eu decreto uma palavra rema do céu e digo: toda essa casa servirá a Ti em espírito e em verdade. Eu profetizo, ó Pai, aquele que está nas drogas vai sair das drogas, aquele que está na prostituição vai sair da prostituição. Eu profetizo, ó Pai, que essa pessoa que mais dá dor de cabeça vai ser que vai entrar por essas portas, por Teu nome ser glorificado e exaltado. Deus, eu peço a Ti nessa noite de hoje, opera nessa casa, opera nessa família, trabalha nesse lar, que Teus filhos hoje não venham sair fraquejando, mas que a chama do Evangelho continue acesa dentro de cada coração nessa noite de hoje. Senhor, eu profetizo que a aparência do império das trevas sobre essa casa, e eu declaro que a partir de hoje essa igreja viverá um novo tempo contigo. Essa igreja vai ser tão cheia de gente, Senhor, que não vai ter lugar, Senhor. Essa igreja vai ter que fazer 2 cultos por dia. Eu profetizo, ó Pai, que Tu vai derramar uma unção de graça e ousadia neste lugar, que a partir de hoje todo o largo do Sapê vai conhecer essa igreja como a igreja que Tu pisaste e marcaste. Assim eu determino e profetizo, ó Pai, pelo poder que é o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero fechar com chave de ouro. Eu quero conhecer você que está afastado. Eu quero conhecer você que não tem Jesus. Olha para mim aqui. Se eu contar meu testemunho aqui, você pode estar na rede social, me dela vai ver grandes pregadores. Mas antes de nós sermos o que nós somos, Deus tirou a gente do submundo do crime. Deus transformou a nossa vida. E eu quero dizer, o que é impossível para ti é possível para Deus. Aleluia! Eu estou dizendo que Deus tem o poder de entrar na tua casa hoje e libertar quem precisa de libertação. E eu digo para qualquer um que está aqui hoje, se Deus não fizer isso, eu rasgo essa palavra, porque Ele fez na minha vida. Para quem dizia que eu não ia chegar aos 20 anos de idade, hoje está me vendo chegar aos 50 anos de idade. O nome do Eterno ser glorificado e exaltado. Deus me deu tudo de bom, mas o privilégio de poder dizer: cheguei em mais uma etapa. O nome dele ser glorificado e exaltado. Eu quero conhecer você que não conhece Jesus. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família. Porque eu tenho nem perguntar se você quer aceitar Jesus.
Tem que perguntar se Jesus vai te aceitar. Porque o que eu já fiz na vida, o que ela já fez na vida. Se não eu perguntar, Jesus, tu nos aceita? E ele aceitou. Nos limpou, purificou. E hoje nós estamos aqui para a honra e glória do nome do Eterno. Eu profetizo que a tua casa será uma bênção. E a tua família será uma bênção. E você também será uma bênção na presença de Deus. Aleluia. Não desacredite dos teus. Porque o maior projeto que Deus fez foi a família. Então a tua família é uma bênção. De uma fonte de água não pode jorrar 2 tipos de água. Porque você gera a água da vida. Independente de como teu marido esteja, profetiza. Porque um dia eu profetizo que ele vai estar dividindo um altar comigo. O nome do Eterno ser glorificado e exaltado na tua vida. Amém, meus irmãos? Tá certo?